Boa noite, qual é, Macola? Tranquilo? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Beleza. Boa noite, pessoal. Pessoal, estamos trazendo algumas notícias aqui de ontem para hoje que deram uma balada, deram uma mexida no mundo. A gente já vem falando desde o começo da semana que Israel pretende em 30 dias tomar 75% do território da Palestina. O mundo não está contente, inclusive o Trump falou para dar uma segurada na onda e agora vem a Alemanha que está avaliando restringir a venda de armas para Israel por causa desses conflitos na faixa de Gaza, né, Marcola? Sim, a gente vê uma Alemanha, parece que tomando um lado, né, da moeda. Agora, o porquê disso... E o lado diferente que a gente achou que fosse tomar, né, historicamente. Exatamente. A gente tem que entender qual é o porquê disso. Se realmente a Alemanha está com medo de daqui a pouco ter um bando de Ser refugiado cancelada. ali, né, indo morar na Europa, ou se realmente ela está com medo de ser cancelada e quer apoiar um Estado que tende para um lado muito mais radical. E os comunas estão se juntando, o conluio ali está voltando, China, Rússia e Coreia do Norte estão criticando o Trumpão agora com a história lá do Golden Dome, né, o Domo Dourado. Eles estão fazendo isso porque eles não têm dinheiro para construir um igual, né? E aí E nem você... para fazer alguma coisa que atravesse ele, né? Exato. Então, o medo deles é justamente, você vai criar aqui um escudo de proteção que eu não Impenetrável, posso que eu não te vou conseguir. atingir e você pode me atingir? Como assim? Como assim que é a lei do mais forte? É a lei da Então, selva, né, Marcelo? o tio Sansá chacoalhou o mundo, afastou de todo mundo e agora ele vai vir colocando ordem na casa, pelo que tudo indica. Pois é, e os investimentos e armamento estão porrando, né, Marcola? No nosso último papo que a gente deu com o pessoal, a gente mostrou lá o site da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, mostrou as licitações, 245 bilhões de dólares a galera liberou para esses contratos. Tem coisa boa no Tratify pra gente achar aí, não tem? Muita coisa boa. Tá no momento de procurar ação nos Estados Unidos ou esquece? A gente, Ou aqui o juros está alto, tá bom? os juros estão altos, mas uma coisa não anula a outra, né? Inclusive, eu volto a repetir, hoje em dia a gente tem até ETF híbrido, que é justamente para você poder se beneficiar dos melhores, do melhor dos dois cenários, né? Tanto dos juros altos aqui no nosso Brasil, quanto de dolarizar seu patrimônio e investir em empresas que tendem a crescer nesse cenário desse novo mundo, né? Desse mundo mais caótico, digamos assim. Tem muita gente que tem medo de entrar em ETF, Marco, porque a galera não sabe analisar direito os fundos, analisar as porcentagens das aplicações e tal. O que a galera pode fazer quando não está se sentindo confiável ainda para investir? Quem que eles procuram? As pessoas geralmente procuram o que elas têm próximo ali, não necessariamente é a melhor informação, né? Às vezes as pessoas, por uma indicação boliviana, né? Porque existe muita gente que recomenda coisas de Tem gente acordo... burra que compra negócio, ele vai fazer indicação, vai ser indicação burra. E o amigo burro vai aceitar, vai comprar. Aí a gente tem Vídeo nossa presidência. Mas a gente tem um monte de brasileiro enganado sempre, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, façam a sua própria pesquisa e, óbvio, se vocês têm um profissional de confiança que está no mercado financeiro, troca essa ideia com eles, mas sempre a decisão final tem que ser sua. Então, busque Isso é um conhecimento. discurso nosso aqui no Web3 também, o Diório, do your own research, faça a sua própria pesquisa. Nunca compra ali 100% porque alguém te falou, aceita a ideia, você compartilha, né, dos ideais daquele cara, você gosta da ideia do cara, pega ali, vai a fundo, estuda, faz a sua diligência do negócio, porque depois você não vai poder botar a culpa em ninguém, né? Com certeza. E a inteligência artificial, ela não é um validador, mas ela é um excelente modo de você... É uma ferramenta, É uma né, ferramenta para você entender coisas que se tornam simples, como funciona um ETF, qual é a segurança de um ETF, onde é gerido um ETF. Pô, pega o portfólio ali, pega Exato. o PDF, a brochura lá do ETF que você escolheu, do fundo que você escolheu, sobe no chat GPT e fala, cara, meu perfil é esse, tô procurando isso, vale a pena, não vale? E aí vocês podem sim, depois de ter esse diagnóstico, validar essa informação com um profissional que vocês tenham confiança, tenham admiração, já venham acompanhando o trabalho dele. Isso eu acho que é o melhor dos caminhos, porque ele vai falar, cara, é isso, aí você realmente vai entender o que ele está te indicando, você não está entrando ali, eu vou colocar onde você falou. Emocionado. Né? Então a gente tem que saber por onde que está guardado, né? Nosso dinheiro, é nosso patrimônio. Então façam sua pesquisa. Exatamente. E por causa dessa situação toda ali na Europa, que está criando aquele clima terrível com os Estados Unidos, o Trump já falando que vai botar uma tarifa adicional de 50% se não negociarem,
França, Itália, Espanha, Dinamarca, Reino Unido, todo mundo saiu correndo para negociar com o Trump, menos a China. O Trump está socando a taxa ainda na China, a economia da China vem desacelerando, o índice da construção civil na China vem aumentando, o desemprego também. Então a China já não está conseguindo segurar muito ali e agora as empresas europeias lá estão justamente por causa das ameaças dos Estados Unidos pensando em suspender os investimentos para a China, ou seja, vai complicar ainda mais a situação. E a gente já sabe que enquanto isso está acontecendo na China, no distritinho federal da China ali, Taiwan, já está na reta, né? A China está com plano já de invasão? Como é que tá isso? Já rolam boatos que a China já colocou as suas frotas marítimas ali para cercar a ilha de Taiwan. Já jogou gente na fronteira, tá toda travada. Exato. Parece que o mundo está cada vez mais nessa panela de pressão em clima de guerra. Então, parece que a gente tem o lado A e o lado B. Parece não, a gente tem, né? E talvez a única solução, né, de quem já está muito espremido economicamente, beleza, então eu vou quebrar o pau. E é o que a Rússia vem fazendo. E já aconteceu ontem, né? O Medvedev, né, subsecretário de Segurança, de Defesa da Rússia, já botou a boca no trombone e fez a primeira ameaça pública oficial sobre a Terceira Guerra Mundial, que o Trump virou lá no começo e falou, cara, Putin, abaixa um pouco a bola, cara, você tá fazendo as coisas erradas, você tá assim, você vai seguir num caminho feio, né? Você vai chegar num caminho feio continuando assim. A Medvedev virou no Twitter dele e falou, cara, o caminho feio que a gente conhece é a Terceira Guerra Mundial, eu espero que o Trump saiba disso. Então, é a questão ali do cara... Parece que eles estão querendo, cara. Pensa numa luta, né? Pensa numa luta de um contra o outro. A gente tem de um lado alguém falando, cara, você vai querer sair na mão comigo? Eu sou mais preparado que você. Historicamente eu já te mostrei isso, não vamos por esse caminho e tal. Eu, sou da paz, mas se eu precisar entrar na guerra vai ser ruim pra todo mundo. É que nem o Mano Brown diria, doidão. Né? Se quer guerra, terá. E se quer paz, eu quero em dobro. E tem alguém que, cara, mesmo assim fala, cara, eu não vou... eu vou falar um termo esdrúxulo, né? Eu não vou peidar, não. Eu sou psicopata. E se você ficar de gracinha, então... E a Rússia, se você for... Historicamente sempre foi assim. E se você for analisar... Cara, já morreu muita gente, já está usando a Ucrânia ali como uma zona tampão faz tempo. E parece que é a estratégia dentro da Rússia, se preparou para esse momento, entendeu? Para a guerra. Tanto que criou um buraco ali com essa guerra financeira, que o mundo inteiro está mandando bilhões e bilhões e bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia, mandando armamento, mandando dinheiro, mandando tanque, drone, munição, enfim, abastecendo rios de dinheiro à Ucrânia. E a guerra já se arrasta por 3 anos. E a Rússia ganhando ou não, perdendo, ela não tá, e dinheiro ela tá tendo para bancar, né, cara? Pois é. Ou pelo menos munição, desde a Guerra Fria sobrando, eles têm ainda. Não, porque... todo mundo, muita gente está se beneficiando com a guerra, muita gente está se prejudicando. E o que a gente aprende desde cedo, né, principalmente no Rio de Janeiro, é que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então tem muito inocente morrendo. Todo mundo quer o fim da guerra, mas parece que essa guerra ainda vai se estender mais tempo do que a gente gostaria, né? O Trump, que sempre se orgulhou desse relacionamento bom e pacífico que ele tem com o Ele não Putin. Tem esse relacionamento. Ele tem um relacionamento bem tranquilo, cara. O que nunca existiu. Eu acho que a situação é a seguinte. A real é que o Trump peida pro Putin, porque ele não é um psicopata, ele não quer fazer guerra. E aí, no final das contas, ele não quer o caos, porque ele já tá no topo, ele já tá na hegemonia. Ele quer continuar a hegemonia americana. Só que a gente tem essa disputa hegemônica. De ego, ele é absurdo. Exato. E, cara, é uma guerra. É uma guerra que vai muito além de uma guerra só física, é comercial, é de todos os aspectos. Então a guerra hoje ela não é sobre o território. Trump parece que tá meio assim, né? Você vê que o Trump também ele diz que vai adiar novas sanções, que o Trump vai adiar novas sanções à Rússia agora por causa da guerra da Ucrânia. Cara, se você segurar um pouco aí a onda, eu diminuo a sanção, eu tiro tarifa, vamos negociar. Mas o Putin, ele tá com a faca no dente, sangue nos olhos mesmo, né, cara? Putin, ele faz igual o Ronaldinho Gaúcho, ele olha pra cá e toca pra lá. Nunca deixe saber seu próximo movimento. A semana passada, todo mundo esperava que pudesse rolar um possível acordo de paz no Vaticano ainda, né, tendo a bênção de um Papa americano.
entre Estados Unidos e Rússia, ali um cessar-fogo, talvez, e o Trump parece que ele quer, né, ser o embaixador da paz ali, o cara que vai conseguir instaurar a paz no mundo, só que os seus adversários estão dificultando isso. E o Putin é um cara muito preparado para a guerra, né? Ele é ex-KGB, então às vezes é isso, a estratégia dele é, cara, tudo bem, vamos chegar num acordo, é isso aí, estamos decidindo. E ele vai lá e faz exatamente ao contrário. E aí e é aquele famoso cão que ladra não morde, né? Cara, para com quantas já é a segunda vez que o Putin faz isso num curto espaço de tempo, né? Desse cessar-fogo. Ele fala que a gente vai chegar num possível acordo, ele vai lá e bombardeia com mais força. A última foi agora, quando o Trump falou isso daí, cara, você tá pegando um caminho perigoso. Enquanto o Trump tava falando, ele tá atacando, o outro fez o maior ataque, tipo, dos 3 anos de guerra. Exato, ele não tá nem aí para um caminho perigoso, porque a Rússia, ela está muito prejudicada economicamente. Ela não pode terminar ela já deu a história all-in, tudo ou nada. dessa forma. Então, tudo que eles querem é realmente conseguir usar a Ucrânia como uma zona tampão e ir avançando os flancos ali para tentar reativar a segunda URSS. Só que a gente prefere maquiar isso e fingir que não está vendo isso. Não tá vendo, não tem nada acontecendo. Porque a gente acha realmente que, cara, vai ter a paz. Cara, pode ter a paz. Cara, a gente vai ver muita coisa estranha. Exato. Para haver a paz é preciso que tenha guerra. Isso é fato. E essa guerra, ela começou de verdade, né? A panela de pressão começou a soltar a pressão, né, esse ano de 2025. Então, é caos, é a chamada era do caos. É o novo Papa, é o último Papa? Quem será realmente esse Papa? Qual o intuito desse Papa? Qual o papel dele na conotação, né, de todo esse contexto apocalíptico, né? Um presidente americano, pela segunda vez em 250 anos dos Estados Unidos, a gente tem um vice-presidente católico, e ele é um presidente que se converteu ao catolicismo. Até tempos atrás, ou década, ele não era católico. E quem é esse vice-presidente que surgiu com várias empresas de tecnologia colocando bilhões de dólares? Então, nada acontece por um acaso, né? Então, no final das contas, todo mundo que está lá em cima está preparado para esse grande momento que ele vai chegar. A China vai invadir Taiwan, a Rússia vai estender a guerra, a Europa vai entrar com mais força. A Índia com o Paquistão. É difícil a Europa entrar com mais força, né? Porque não tem mais força. Os muçulmanos já acabaram. Já tomaram até mesquita lá já. Então é isso. No final das contas, a gente tem que só se preparar de fato para o pior e se proteger, né? Se proteger no sentido econômico dos nossos investimentos, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer com isso. A gente teve alguns apagões recentemente na Europa que não foram relacionados à guerra, né? Mas podem acontecer diversos apagões. A gente há 30 anos atrás, a gente teve um bloqueio das contas aqui no Brasil por causa do governo Collor. Como que isso pode não acontecer de novo? E se isso acontecer, como que a gente protege o nosso patrimônio de fato? Né? Como que a gente se protege dessa forma? Sim. Fora que Fiat, né? Dólar, euros, eles escapam um pouco. Barra de ouro, a gente tem que diversificar tudo. E chumbo e pólvora, né? Chumbo e pólvora, com certeza. Começar a investir em interior de cidades. Exato. A gente já fez o nosso bunker aqui. Compra uma fazenda em Minas, cabe 35 metros para baixo, começa com a cave para guardar os vinhos e justificar para a mulher. O que é isso, amor? É minha adega. Fazendo com os amigos, projeto final de semana dos amigos. E dá-lhe cavando lá para baixo. Até ter um bunkerzinho. O sonho de que homem que não é esse, Marco? Que homem que não tem um sonho desse? Tu tem o sonho de ter um bunker? Pô, você nunca quis ter um bunker? Pô, meu sonho é apocalipse zumbi, porra. Bunker é o primeiro passo. É mesmo? Tu é estranho. Eu sou esquisitado. Quando eu vi Madrugada dos Mortos, cara, eu era adolescente, falei, porra, tá aí o que eu quero pra mim. Morrer. Eu me treinei a vida inteira. Não, eu ia ser um daquele meia dúzia do mundo que ia ficar vivo. Entendi. Eu aqui em São Paulo já ia logo tomar uma cidade de jardim, atirando em zumbi, que tem um monte de loja, todo blindado, só tem uma entrada e uma saída. Já tem um condomínio Cidade de Jardim em cima, cheio de carro blindado, com estoque. Tu ia pegar o apartamento da Luciana Gimenez. Eu ia... Não gosto da decoração deles. Eu ia pegar o do bloco do lado. Entendeu? Então, eu já tenho todo o plano. Qual é a melhor arma pra você usar num ataque zumbi? A melhor arma pra você usar? Arco e flecha, que não faz barulho e tem distância. Veículo. Bicicleta, não precisa de combustível, não faz barulho. Que legal. Cara.
A gente pode até montar uma empresa disso, Tá vendo? né? Consultoria pro fim do isso. mundo. Vamos abrir um capital, captar dinheiro de investidor que tiver interesse em aportar numa empresa que vai se preparar pro apocalipse, né? Então a gente vai ter bicicleta. Cara, você tá vendo que os bilionários tudo já estão com bunker. Todos eles já estão construindo fundinho juntos pra fazer bunker. Sim, saiu na Forbes, hotéis 5 Palo Alto, estrelas. Califórnia, todo mundo... Então, complicado, né? Façam o seu bunker. Façam o seu bunker. E com alguma essa, consideração gente, final aí, Marco? Uma consideração final é que parece que a Virgínia separou lá do Zé A Felipe. Virgínia separou. Eu não sei se isso... Tu viu que ela separou? E aí parece que eles eram casados com comunhão total de bens Total e vai de R$1 bem. bilhão pra cada um. R$1 Isso bilhão gera pra cada um. de R$20 milhões sem fazer nada. Sem Como fazer nada. pode? Duas pessoas que... Eu não quero ser agressivo nesse ponto, mas... E tem seu mérito, cara. Tem seu mérito. Mas pra quem vai ficar a casa? R$1 bilhão pra cada um. E a casa de 28 milhões? Realmente, zerou a vida, cara. Viu como que chegou lá numa... Cara, pra mim isso é cortina de fumaça por causa da porra da CPI lá das bets. A mina Uma cortina aparece de- chorando, da semana tá toda linda, maravilhosa, separando, fazendo Eu stories fiquei sabendo com o que- ex, rindo. Mas vai ficar feio a gente continuar falando disso. Vai, né? Resendível, deu uma nela já, saiu traumatizada. Inclusive, pra quem aí tá de olho no Crypto Twitter, já viu que a Virgínia tá seguindo o Resende de novo, né? Então, o Bitcoin tá 108 mil e a Virgínia seguindo o ex, né? Nossa. Mas é isso. Perder Então, dessa com forma essa, é a muito gente ruim, se né? despede. Caraca. E até amanhã, a gente traz mais atualizações de mercado pra vocês e do caso Virgínia e Zé Felipe. Né? Muito bom, é isso mesmo. Beijo do gordo. Valeu, Uou! pessoal.